Pessoal, então vamos agora à nossa videoaula com resolução de exercícios envolvendo fatoração e produtos notáveis. Exercícios. Então, no primeiro exercício, nós vamos desenvolver os seguintes produtos notáveis. Primeira ideia que nós vamos utilizar, primeira ideiazinha que nós vamos utilizar é essa aqui, ó, tá? É a mais b ao quadrado. Acompanha aqui. A mais b ao quadrado é o quadrado primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado segundo. Só relembrando, retomando a ideia que vocês já viram na aula passada, inclusive em algumas aulas anteriores também toda essa ideia. Então aqui nós temos, se o sinal intermediário é positivo, todas as parcelas são positivas. A menos b ao quadrado, ou seja, o quadrado da diferença. Quadrado primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Tranquilinho? Então a gente vai utilizar esse desenvolvimento para resolver aqui o item A. Então o item A vai ficar, acompanha bem ali, ó, quadrado primeiro. Isso aqui eu vou resolver com bastante calma, devagarzinho, para que vocês entendam. O restante a gente faz com um pouco mais de celeridade aqui, um pouco mais rápido, um pouco mais acelerado. Então, ó, o quadrado primeiro, tá, ó, quadrado primeiro. O sinal aqui é positivo, então permanece positivo, tá, ó, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Pronto. Vai ficar então 4x2 mais 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12x mais 9. Tranquilinho? Então, ó, reescrevendo aqui. Reescrevendo aqui em cima, para não poluir tanto visualmente. Então vai ficar quadrado primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, que nós já vimos que vai ficar 12x mais o quadrado segundo. Nós temos aqui então um trinômio quadrado perfeito. Se nós fatorarmos essa expressão, a gente vai voltar para cá. E para fatorar é muito simples. O sinal intermediário é positivo, está aqui, ó. Qual a raiz quadrada de 4x2? 2x. Qual a raiz quadrada de 9? 3. Então, 2x mais 3 ao quadrado. Tá? O processo de volta. A fatoração. Tá? Vamos então ao item B. Melhor, próximo item. Quadrado primeiro. Então, vou colocar um parêntese para facilitar um pouco aqui a distributividade aqui. O quadrado primeiro. Agora, menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Mais o quadrado do segundo. Essa última parcela sempre positiva, tá? Quadrado do segundo. Então a gente vai ter, faz a distributiva do expoente, que nós já vimos. Vai ficar então 4a2b2 menos 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12abc mais distributiva de novo, 3 ao quadrado 9, 9c2. Tá? Então, vamos ter o seguinte, vou colocar aqui para ficar um pouco mais organizado. Tá? Pessoal, a minha letra no quadro, ela, garanto para vocês, é um pouco mais interessante. Isso, um pouco menos horrível que essa aqui. Mas o importante é você acompanhar direitinho a explicação. Estou tentando ser o mais didático possível aqui. E acredito que escrevendo aos poucos, você vai acompanhando o raciocínio e vai entendendo um pouco melhor. Essa é a minha ideia. Então, quadrado primeiro, 4a2b2, tá? Menos duas vezes o primeiro pelo segundo, que nós vimos que vai ficar 12abc, mais o quadrado segundo, 9c2. Ok? Próximo. Aqui nós temos exatamente a seguinte ideia. Acompanhe aqui. Diferença de quadrados é a mesma coisa que o produto da soma
pela diferença. Tranquilinho? Então aqui, é a mesma, se nós fizermos o desenvolvimento como a gente é acostumado a fazer lá no 8º ano, 9º ano, você pode fazer distributiva, você vai fazer na distributiva, tá? Mas como nós já conhecemos o produto notável, o que vai ficar então? Quadrado primeiro menos o quadrado segundo, tá ok? Quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Caso queiramos fatorar isso aqui, a gente volta para cá, ó, tá ok? Próximo. Aqui, o cubo da soma. Só para relembrar aqui, ó, temos o cubo da soma, é o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Ok? No cubo da soma, todas as parcelas são positivas. Já no cubo da diferença, você vai ter alternância de sinais. Positivo, negativo, tá? Ó, positivo, negativo, negativo. Ok? Então, voltando lá para a nossa questãozinha. A ideia agora é desenvolvermos x mais 2 ao quadrado. Vai ficar então cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, que é 4, 2 ao quadrado, 4, mais o cubo do terceiro, 2 ao cubo, 8. Então nós vamos ter x ao cubo, mais 3 vezes 2, 6x2, porque olha aqui, gente, ó, 3 vezes 2, ok? Mais 3 vezes 4, 12x, mais 8. Chama a atenção para os expoentes do x que vão diminuindo. Ó. X à terceira, x ao quadrado, x elevado a 1 e aqui x elevado a 0, que é igual a 1. Ok? Então, desenvolvido. Utilize os produtos notáveis para fatorar as seguintes expressões. Bom, aqui já é o processo de volta. Nós já temos o desenvolvimento, agora a gente vai fatorar. Diferença de quadrados. Simples. Tira quadrado do primeiro aqui, ó, que vai dar 4x. Quadrado do segundo, que vai ficar 12y. Diferença de quadrados é o produto da soma pela diferença. Ok? Então nós teremos aqui, ó, reescrevendo aqui de uma forma um pouco mais organizada, tentando ao máximo ser mais organizado. 12y, produto da soma pela diferença. Ok? Pessoal, inclusive, quem foi meu aluno sabe que eu gostava de desenhar na lousa, então, para matar um pouco a saudade aqui, tá? Nossa, olha, aprendizado constante. Só para relembrar aqui. Quem é meu aluno sabe, eu gostava de desenhar vários heróis e tal. E esse aqui é o maior de todos. Tá? Ficou legal não, mas Deus nos proteja sempre aí, né? Apagar aqui. Vamos lá. Prosseguindo. Aqui nós temos a ideia da fatoração envolvida. Essa questão aqui já é interessante. Tá? Diferença de quadrados de novo. Retira a raiz quadrada aqui, tira com a raiz quadrada do primeiro. Tira a raiz quadrada do segundo. Tranquilo, raiz quadrada de 2. Deixa, escreve, permanece a raiz de 2. Sem problema. Raiz quadrada de x ao quadrado, que é o próprio x. Então teremos raiz de 2 mais x, produto da soma pela diferença. Caso você desenvolva, você vai voltar para cá. Tá? Vai voltar para isso aqui. Tá?
Só tirar a raiz quadrada. Tranquilinho? Próximo. Aqui, nós temos um trinômio quadrado perfeito. Então, olha aqui. Eu vou reescrever aqui, só por uma questão de hábito, reescrever nas potências decrescentes do x. Precisa? Não precisa. Eu vou fazer isso aqui por uma questão de hábito que eu já tenho algum tempo, de reescrever sempre na sequência decrescente das potências de x. Então agora, raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 25, 5. Pessoal, ao multiplicar x vezes 5 vezes 2, nós temos a parcela central, que é 10x. x vezes 5 vezes 2 dá 10x, ou seja, é um trinômio quadrado perfeito. O sinal aqui é positivo, coloco o sinal positivo aqui entre as parcelas, então vai ficar, isso aqui é a mesma coisa então que x mais 5 ao quadrado. Tranquilinho? Resolvido. Trinômio quadrado perfeito. Caso você queira resolver o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai dar o 10x mais o quadrado do segundo, 25. Ok? Então deixa eu apagar aqui um pouquinho para não poluir tanto. Próxima questão. Aqui nós temos cubo da soma. Vou reescrever na ordem decrescente também, nas potências decrescentes de x. É um hábito que eu tenho. Não vou dizer que é um toque, mas é um hábito. 3x2 mais 3x mais 1. Pessoal, aqui agora, de maneira rápida, aqui nós temos cubo da soma. Tranquilo. Olha aqui, ó. Cubo do primeiro, cubo de x, x ao quadrado, mais 3 vezes o quadrado primeiro pelo segundo, 3x2, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado segundo, 3x, mais o cubo do segundo, cubo de 1, 1 ao cubo. Então isso aqui é a mesma coisa que x mais 1 ao cubo. Tranquilinho? Só isso? Só isso. Só isso. Nada além disso. Tá ok? Prosseguindo. Sabendo que x menos y é igual a 3. Então o valor que ele está dando para a gente é x menos y. E está dando também o valor x vezes y. X menos y é 3, x vezes y é igual a 40. E ele quer o valor de x2 mais y2. Pessoal, questão clássica. Então, ó, vamos utilizar o que ele está fornecendo. O que ele está fornecendo nos leva à solução. Então, olha, a gente tem x menos y igual a 3. Então vamos elevar ambos os membros ao quadrado. Por quê? Porque o que ele está querendo aqui está ao quadrado. Ó. Quando elevar ao quadrado, isso aqui que a gente está querendo vai aparecer. Então olha aqui, vai ficar quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Isso aqui é igual a 9. 3 ao quadrado, 9. O que a gente está querendo? X ao quadrado mais y ao quadrado. Então vou separar, é o que a gente está querendo. Menos 2 vezes x vezes y. Quem é x vezes y? Ele forneceu para a gente, olha aqui, ó, 40. 2 vezes 40. Tudo isso aqui igual a 9. Ô, letra bonita. Então vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 80 igual a 9. Portanto, o que ele está querendo, o que ele pediu para a gente calcular, x2 mais y2 igual a 80, está no primeiro membro negativo, passa para o segundo positivo, 89. Tranquilinho? Só isso? Só isso. Próxima questão. A diferença entre o cubo da soma de dois números inteiros e a soma de seus cubos pode ser. Olha que questão interessante. Então, do enunciado nós temos o seguinte, a diferença, está aqui a diferença do cubo da soma de dois números, a diferença entre o cubo da soma e a soma dos cubos. Pode ser. Então, só isso. Reescrevi o enunciado. Isso é chamado transcrição matemática. Então, a gente fez uma transcrição do problema. Tá? Então, está aqui. O enunciado ele forneceu isso.
Vamos então desenvolver. A mais B ao cubo da soma, é o cubo do primeiro, né? Cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Tranquilo? Nós já sabemos isso, nós já vimos isso aqui. Então, desenvolve. E agora a gente vai subtrair. Quando subtrairmos, olha aqui, ó, a diferença, o que ele está querendo, menos isso aqui, esse sinal negativo ele vai entrar trocando o sinal, vai ficar menos A ao cubo, menos B ao cubo. A ao cubo cancela com A ao cubo, B ao cubo cancela com B ao cubo. Vai sobrar então 3A2B mais 3AB2. Pessoal, a gente pode colocar o 3AB em evidência, que é um fator comum. Vai ficar então 3AB que multiplica A mais B. Então a gente colocou 3AB em evidência. Se você fizer a distributiva, 3AB vezes A vai ficar 3A2B. 3AB vezes B vai ficar 3AB2. Você vai voltar. Então, ó, colocamos em evidência. Agora observa que a soma pode ser, olha só, são dois números inteiros. A diferença em números inteiros. Pessoal, os únicos valores possíveis aqui para esse B, para esse A e B, para que nós encontremos algum valor dentre as alternativas, A igual a 1 e B igual a 1. Qualquer outro valor que você encontrar, claro, primeira coisa que a gente tem que observar, que esse número que a gente vai procurar é um múltiplo de 3. Está aqui, é um múltiplo de 3. Quais são os únicos múltiplos de 3 que nós temos aqui nas alternativas? O 3 e o 6. É impossível que ele seja 3. Para que ele fosse 3, vamos supor, A vezes B tinha que ser igual a 1. A igual a 1 e B igual a 1, vai ficar 2. Então 3 vezes 2, 6. Então a alternativa possível, a única alternativa possível, dentre as alternativas aqui que ele apresentou, é o 6. Tá? Por quê? Porque isso aqui funciona. Vai encontrar alternativa para A igual a 1 e B igual a 1. A igual a B igual a 1. Qualquer outro valor que você colocar, se você colocar 1 menos 1, aqui vai ficar 0. Nós não temos 0 aqui nas alternativas. Caso tivéssemos o 0 como alternativa, seria uma alternativa também válida, mas não temos. Tá? Então, com as informações que nós temos e as alternativas que nós temos, os dois únicos múltiplos de 3 que nós temos são o 3 e o 6, e o 3 aqui é impossível encontrarmos o 3, então só pode ser 6. Tranquilinho? Resposta 6. Essa questão já é um pouco mais complexa, né? Mas, lembrando que é sempre um múltiplo de 3, como encontrar o 3 é impossível, só pode ser o 6. Próximo. Calcule o valor do número... pessoal, aqui ele já está desenvolvido, mas observem. Quadrado primeiro. Vou reescrever o número aqui. Ó. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Vou reescrever aqui só para você ver onde vai dar isso aqui. Olha que interessante. Simples. Agora, quanto mais exercício você fizer, mais você vai ter esse feeling aqui para resolver rapidinho. Olha só. Isso aqui é igual. Quando a gente fatora, escreve na forma de um produto notável. Ó. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, mesma coisa. Fatorando, a gente vai encontrar isso aqui. Tá? Então, aqui, quadrado. Agora eu pergunto, esse número aqui, 20.142.013 menos 20.142.012, essa diferença é igual a 1. Isso aqui menos isso aqui é igual a 1. Ou seja, a nossa resposta é 1 ao quadrado, que é igual a 1. Só isso? Só isso. Tranquilinho? Só isso. Inclusive, na nossa primeira aula de fatoração, mostrei como fatorar por agrupamento isso aqui. Tá? Então, se você quiser dar uma olhadinha lá, você vai naquela videoaula lá e vê como é que fatora por agrupamento. Próxima questão. Então, na sétima questão, nós temos uma diferença de quadrados. Uma diferença entre quadrados. A forma fatorada, lembrando,
que na diferença de quadrados, a forma fatorada é o produto da soma pela diferença. Tá ok? Tá? Então o nosso x aqui vai ser esse valor. E o nosso y, 420.135. Então, a diferença de quadrados vai ser o produto da soma pela diferença. Então vamos somar os dois aqui e ver quanto vai dar. 579.865 mais 420.135. Somando, temos 5, 5, 10, 10, 8, 9, 10, 10, 10, 5 e 4, 9, 1, 10. Somando os dois, teremos 1 milhão, que é a mesma coisa que 10 a sexta. 10 a sexta. Ou seja, esse fator aqui é 10 a sexta. Tranquilinho? Agora a diferença entre os dois, a diferença dos dois aqui. Vai ficar então, diferença. 865 menos 5 menos 5, 0, 6 menos 3, 3, 8 menos 1, 7, 9, 7 menos 2, 5, 5 menos 4, 1. Então é 159.730. Conferindo, 5 menos 5, 0, 6 menos 3, 3, 8 menos 1, 7, 9, 7 menos 2, 5, 5. Beleza. Então, ou seja, essa diferença aqui vai ser esse valor. 159.730 vezes, deixa eu colocar um pontinho que vai ficar melhor, vezes 10 a sexta. Pessoal, não está em notação científica, tá? Porque esse valor aqui tem que estar entre 1 e 10, podendo ser inclusive 1. Mas então, então a vírgula vai caminhar para a esquerda. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então nós vamos ter 1,59730 vezes 10 elevado a 11. Por quê? Porque andou 5 casas para a esquerda somando, mais 5. 6 mais 5, 11. Então, resposta 1,59730 vezes 10 elevado a 11. Tranquilinho? Próxima questão. O valor exato de... Bom, pessoal, essa questão aqui agora eu vou utilizar agora o nosso mouse, a seta, para tentar ser o mais claro possível. O valor exato de raiz de 32 mais 10 raiz de 7 mais raiz quadrada de 32 menos 10 raiz de 7. O valor exato é... Bom, para resolvermos, pessoal, sempre que você tiver uma questão assim, você vai resolver dessa forma. Primeira coisa, a gente vai igualar x. X igual ao que nós temos. Próximo passo, eleva ao quadrado os dois membros. X ao quadrado é igual a isso aqui que nós temos ao quadrado. Lembrando que isso aqui ao quadrado, raiz 32 mais 10 raiz de 7 mais raiz 32 ao quadrado é quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, acompanha aqui o ponteiro do mouse, ao quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Tranquilinho? Beleza. É um pouco trabalhoso, mas é simples. Então, desenvolveu. Por que está fazendo isso? Vai entender daqui a pouquinho por que está fazendo isso aqui. Porque aqui é o quadrado, essa raiz aqui vai cancelar, vai sobrar então 32 mais 10 raiz de 7. A última raiz aqui também vai cancelar, vai ficar 32 menos 10 raiz de 7. Está aqui, 32 mais 10 raiz de 7, mais 32 menos 10 raiz de 7. Tranquilinho? A parte intermediária permanece aqui, mais 2. Observe que o índice é o mesmo, então eu escrevi dentro do mesmo radical. 32 mais 10 raiz de 7, que multiplica 32 menos 10 raiz de 7. Pessoal, então, utilizamos a forma fatorada. E mais uma vez, uma outra forma. Aqui, quando a gente escreve no mesmo radical, vai aparecer o produto da soma pela diferença, que é o que nós já conhecemos. Então, aqui vamos cancelar
10 raiz de 7 com menos 10 raiz de 7 cancela. Vai cancelar. Vai sobrar então 64 aqui, que multiplica. Aqui nós temos, dentro da mesma raiz, 32 mais 10 raiz de 7. Para facilitar, esse 10 aqui, precisaria fazer isso? Não precisaria. Estou fazendo para que você veja uma outra estratégia, uma outra técnica de resolução. A gente vai colocar esse 10 aqui dentro da raiz quadrada. Se ele está fora como 10, ele entra como 100. Qual é a raiz de 100? Raiz quadrada, 10. Pronto. Entrei com 10 aqui e entrei com 10 aqui. Produto da soma pela diferença. Produto da soma pela diferença. Vai ficar então. Olha lá. Desculpa, adiantei um pouco. 7 vezes 100, 700. 7 vezes 100, 700. Tranquilinho, pronto. Entrei com 10, ficou 100, ficou 100. Agora, vamos lá. Produto da soma pela diferença. Vai ficar o quadrado primeiro menos o quadrado do segundo. Pronto, olha só. O 64 está fora, mais 2 que multiplica isso. Raiz quadrada de quadrado primeiro. Volta lá para você ver por quê. Ó. Tá, ó. 32 mais raiz de 700. Que multiplica 32 menos a raiz de 700. Quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Por que eu reescrevi dentro da mesma raiz aqui o 700? Porque quando eu levar a raiz aqui, cancela. Vai ficar só o 700. Então, dentro do radical, vai ficar 32 ao quadrado menos raiz de 700 ao quadrado. Cancelando a raiz, vamos ter então 64 mais 2 que multiplica. 32 ao quadrado é 1024. Fácil. 2 à quinta ao quadrado vai ficar 2 à décima, 1024. Raiz quadrada de 700, 700. Raiz quadrada de 700 é elevado ao quadrado. Cancela, vai ficar então 700. Fica então 64 mais 2 que multiplica. 1024 menos 700, a raiz quadrada é a raiz de 324, que é igual a 18. Ou seja, vai ficar então 64 mais 2 que multiplica 18, que é a raiz de 324. 2 vezes 8, 36. 64 mais 36, 100. Terminou? Não, gente. Nós escrevemos x ao quadrado como isso aqui tudo. Depois que desenvolvemos, achamos o 100. Ou seja, x ao quadrado igual a 100, x igual a mais ou menos 10. Voltando lá, a única alternativa possível, já que o x é mais ou menos 10, é a alternativa C. Voltando lá só para que vocês vejam aqui. Alternativa C igual a 10. Tranquilinho? Então, resposta alternativa C. Ufa! Próxima questão. Calcule o valor da expressão. Essa questão é interessante, gente. Questão interessante. Tá? Primeira coisa a fazer. A gente vai entrar com esse sinal negativo aqui, trocando o sinal de todo mundo aqui. Olha só, está vendo uma questão de fatoração que vai cair numa progressão aritmética. Nossa, que legal, né? Eu acho legal, gente. Então, olha aqui, ó. 10 ao quadrado mais 20 ao quadrado mais 30 ao quadrado menos. Então, a gente entrou com um negativo aqui. Vai ficar, então, 10 ao quadrado menos 9 ao quadrado, organizando, tá? 20 ao quadrado menos 19 ao quadrado. 30 ao quadrado menos 29 ao quadrado, reescreve todos. Agora, 10 ao quadrado menos 9 ao quadrado é o produto da soma pela diferença. Vai ficar 19 vezes 1. Observe que todas as outras parcelas a gente vai estar multiplicando por 1. Então, resumindo, vai ficar 10 mais 19, 10 mais 9, que é 19. 20 mais 19, que é o 39. 30 mais 29, que é o 59, e assim sucessivamente. Então nós temos aqui soma de termos em PA, uma PA de razão 20. Quantos termos? Pessoal, ó, 10, 20, 30 até o 100, 10 termos. Então o nosso nzinho vale 10. Então nós temos uma soma de n termos. Esse n aqui vale 10. N igual a 10. Tá? A soma dos 10 termos. Primeiro, A1, 19, mais o último termo, 199, vezes n dividido por 2. O nosso n vale 10. Tá? Eu esqueci de colocar aqui, tá? Não vai esquecer. O n vale 10. Ó, de 10, 20, 30 até o 100, temos 10 parcelas. Então, n igual a 10. 119 mais 199, 218. 10 dividido por 2, 5. 218 vezes 5, 1090. Ou seja, a soma de todos esses termos aqui, a soma desses 10 termos, 1090. Tranquilinho?
Beleza. Então, prosseguindo. O valor de x à quarta pessoal, aqui agora a gente vai fatorar algumas vezes. Vou voltar aqui então para a caneta, para a nossa caneta aqui, que vai para facilitar a escrita. Tá? Então olha aqui, no numerador, acompanha só, no numerador nós temos, observe que o x é igual a 111 e o y é igual a 112, tranquilinho? Então olha, no numerador nós temos x à quarta menos y à quarta, tranquilinho? O que vai ficar então? Produto, diferença de quadrados, tá? Produto da soma pela diferença. Ok? Diferença de quadrados. Qual a raiz quadrada de x ao quadrado? Qual a raiz quadrada de y ao quadrado? E o y está aparecendo 4, mas eu estou falando aqui, tá? Vai ficar então x2 mais y2, que multiplica x2 menos y2. Dá para aplicar mais uma vez aqui a diferença de quadrados. Então aqui vai ficar, finalmente, x2 mais y2, que multiplica x mais y vezes x menos y. Tranquilinha? Pronto, desenvolvemos o máximo. Deixa eu melhorar aqui um pouquinho, aqui, só o final. Tá? A letra já não está legal, não pode ficar muito desorganizado. X menos y, mais uma vez. Ok. Desenvolvemos o máximo possível. Por quê? Porque depois a gente vai cancelar com a fatoração do denominador. No denominador nós temos, olha só, nós temos x ao cubo, vou reescrever aqui, tá? X ao cubo menos x2y. Muita atenção nessa aqui, tá? Mais xy2 menos y3. Aqui, observe que nessas duas primeiras parcelas a gente pode colocar o x ao quadrado em evidência. X ao quadrado que multiplica x menos y. Tranquilinho? Mas, nessas outras duas parcelas a gente pode colocar o y ao quadrado em evidência. X menos y. Pronto, fatoramos. Agora, a gente pode colocar o x menos y na evidência, porque ele está nas duas parcelas. Então, nós teremos no denominador x ao quadrado mais y ao quadrado, que multiplica x menos y. Tá? Então, reescrevendo toda a nossa expressão, nós temos aqui o numerador, que é isso aqui, e o denominador, que vai ficar isso aqui, ó. x2 mais y2, que multiplica x menos y. Tranquilinho? Agora, quem pode cancelar? Olha aqui. Ó. x2 mais y2 cancela, x menos y cancela, vai sobrar então x mais y. Ou seja, toda a nossa expressão é a mesma coisa que x mais y. Ou seja, 111 mais 112. Que é igual a 223. B. Tranquilinho? Ok? Próxima questão. 15. Sendo x um número positivo, tá o quê? Então, ó, ele está dando x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 14. E está dando também, e está pedindo o valor de, x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo. Tranquilo. Tá? X é um número positivo, tal que isso aqui vai acontecer. Então vamos lá, no passo a passo. Acompanha, essa questão ela já tem um nível mais interessante, um pouco mais elevado, tá? Uma complexidadezinha mais interessante. A ideia inicial, pessoal, observa, é elevarmos x mais 1 sobre x ao quadrado. Quando elevarmos ao quadrado, isso aqui, ó, desculpa, o tempo voltou aqui, deixa eu voltar para o local. Tá? Quando voltarmos, quando reescrevermos dessa forma aqui, tá? Reescrevendo dessa forma, deixa eu pegar a caneta aqui, seta. Então, reescrevendo dessa forma aqui, ó, x mais y ao quadrado, x mais 1 sobre x ao quadrado, esse termo x2 mais 1 sobre x2 vai aparecer. O que você está querendo dizer com isso, professor? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Lembrando, quadrado da soma. Quadrado primeiro, mais 2 vezes primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo.
Cubo da soma, cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro quadrado primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Tranquilo, que a gente vai utilizar aqui nessa questão. Vamos considerar que x mais 1 sobre x é igual a y. E a gente vai levar ao quadrado, já comentei com vocês aqui. Elevando ao quadrado, x mais 1 sobre x ao quadrado é o quadrado primeiro, mais, acompanha o ponteiro do mouse, a seta do mouse, 2 vezes o primeiro pelo segundo. Pessoal, agora quando você multiplica x vezes 1 sobre x, vai ficar 1. Então, ó, quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Pronto, isso aqui é y quadrado. Agora observa só. Do enunciado, nós temos que x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado é 14. Esse valor foi dado para a gente, é 14. Tá? Então, olha só. x2 mais 1 sobre x ao quadrado, 14. 14 mais 2 que eu tinha é igual a y quadrado. Portanto, y é igual a 4. Por que não pode ser menos 4, professor? Porque o x é um número positivo, é um inteiro positivo. Então, ó, o nosso y, que é x mais 1 sobre x, é y, então o nosso y é igual a 4. Tranquilo? Resumindo, com calma, voltando aqui com calma, para que você não pense que a questão é muito difícil. E não é. Voltar aqui a posição, sair um pouco aqui, voltando. Tá? Então, ó, consideremos então x mais 1 sobre x igual a y e vamos elevar ambos ao quadrado. Elevando ao quadrado, a gente vai ter o seguinte, tá? Quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar 2 vezes 1 mais o quadrado segundo. Isso aqui é y ao quadrado. Só que x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, ele já deu que é igual a 14. Portanto, aqui nós temos 14 mais 2, que é igual a 16. Como o nosso x é positivo, o nosso y só pode ser 4. Então, nós já temos o valor de y, ou seja, nós já temos o valor de x mais 1 sobre x. Nós elevamos ao quadrado e obtivemos isso. Agora, a gente pega esse mesmo valorzinho aqui, olha só, faz o que agora? Isso, muito bem, eleva ao cubo. Elevando ao cubo, vai aparecer então, cubo do primeiro, volta, por favor, cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro, o quadrado primeiro pelo segundo. Então, vai cancelar x ao quadrado com x, vai sobrar só o xzinho aqui. Mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado segundo, cancela o x com x ao quadrado, vai ficar 3 sobre x. Você pode fazer a parte aí com calma, tá? Que eu estou fazendo para não ficar muito tempo a aula muito demorada, tá? Então, olha aqui, cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado segundo, 3x mais 3 sobre x, mais o cubo do segundo, 1 sobre x ao cubo. Pronto, isso aqui é igual a y ao cubo. Tranquilo? Vamos lá então, nós já temos o valor de y. Aqui, coloquei o 3 em evidência. 3 que multiplica x mais 1 sobre x. Pronto, pessoal, a gente não está querendo x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo? Olha só, depois que a gente colocar o 3 em evidência, x mais 1 sobre x é igual a 4. Nós já tínhamos esse resultado. Tranquilinho? Beleza? Então, olha aqui, ó. 3 vezes 4, 12, está positivo no primeiro membro, vem para o segundo membro negativo. Então, x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo é igual a y ao cubo menos 12. Beleza? Agora, o nosso y, nós já calculamos, vale 4. 4 ao cubo, 64. 64 menos 12, 52. Portanto, a nossa resposta, x mais 1 sobre x ao cubo igual a 52. Tranquilinho? Então, um abraço e até a nossa próxima videoaula. Pessoal, lembrando, videoaula você pode pausar, tentar resolver, rever quantas vezes você quiser, ok? Utiliza o lado positivo da videoaula, que é esse, tá? Esquece a minha letra horrível, o importante é você entender legal a explicação. Então, até a próxima aula, um abraço.